te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Passando aqui nessa manhã para mais uma vez fazer uma palavra do dia nesse momento para você que está aí do outro lado, aquilo que o Senhor tem tratado com a minha vida. Desde domingo, eu tenho compartilhado de algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração, e quem assistiu a escola dominical, quem assistiu o culto à noite, pode estar desfrutando dessa palavra que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração e ao teu coração. Queria que você abrisse mais uma vez a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas eu queria falar com você a respeito do que diz o início desse versículo. Tendo fitos os olhos em Jesus Cristo. Quando eu falei, iniciei dizendo sobre essa semana nós estamos com essa palavra tendo no nosso coração desde domingo, e quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 12 e o versículo 24 e o versículo 25, vai dizer: observe os corvos que não semeiam, não colhem, nem têm armazém, nem celeiros, contudo Deus o alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. 27. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem, contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Quando nós vamos ver no livro de Hebreus, o Senhor nos convidando a estar com os nossos olhos fitos nele, no Senhor Jesus Cristo. Querido, quando nós começamos, que o próprio Jesus falando para os seus discípulos, aconselhando e a mim e a você, porque essa palavra ainda é viva e eficaz, e ela ainda continua falando ao meu coração e ao seu coração. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa nenhuma. Ele não faz uma exceção, ele não diz assim, por coisa alguma. Ele afirma, por nada. E muitas vezes a gente quer entender, não, mas eu posso me preocupar com isso. E Deus vai bem além, e Deus vai dizendo assim, mesmo que você esteja ansioso, mesmo que você esteja tão desejoso de reserva, você não tem como mudar o curso da vida, mudar o seu dia, não mudar essa situação. Não te cabe resolver essa situação, porque eu, o Senhor, tenho o poder de resolver, e eu não quero que você esteja ansioso por coisa alguma. Eu desejo que você observe as minhas maravilhas, observe os meus milagres, observe o meu cuidado, porque você vale muito mais do que as aves, que foi criação de Deus, do que os lírios do campo, que foi criação de Deus. Que eles não trabalham, mas o lírio não deixa de ser uma flor linda, Quem observa, eu pelo menos acho particularmente uma das flores mais bela, ela, e acho que é mãe
Mãe Carinho, uma coisa assim, que é uma bem pequenininha, eu acho lindo, né? Como também o jasmim, mas em particular, dentre todas essas que eu acho bonito, o lírio é algo que é muito admirável. E o Senhor diz assim, eles não trabalham, foi o Senhor que fez. É o Senhor que cuida, é o Senhor que faz crescer, é o Senhor que faz ser belo assim. Ele manda a gente observar as aves, que elas não trabalham, né? Contudo, o Pai as alimenta, o Pai cuida delas. E Ele diz, quanto mais vós, quanto mais eu e você, que tem muito mais valor, querido. Querido e querida, você precisa entender, Jesus não morreu na cruz do Calvário por um pássaro, pelo lírio do campo. Ele morreu por mim e por você. Você tem muito mais valor. Ele deu algo de precioso, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para me salvar, para te salvar, para me dar vida, para te dar vida. Mas a Bíblia vai dizer que quando o Senhor fala para nós, para onde nós devemos estar olhando, onde devemos estar observando, porque, querido, quando Ele convida eu e você a observar, né, as aves, a observar os milagres dele, é porque os teus olhos têm que estar fitos em Jesus, na criação, no poder, no milagre de Deus. Portanto, querido, a Bíblia vai nos deixar bem claro nessa manhã. E como nós, né, quem estava domingo, está entendendo o que eu estou falando, como nós, nessa semana, estamos desfrutando de olhar e ver. Entendemos o que a palavra de Deus nos ensinou, né? E como ontem, né, a gente tinha vindo do culto e a pastora Cris já estava dizendo como Camila já iniciou na segunda-feira observando as maravilhas do Senhor e já recebendo a provisão do Senhor. Quando foi ontem, a pastora Cris muito alegre, né, querendo compartilhar, eu disse, o que foi que o Senhor falou? É só no final, né? Na sexta-feira, que a gente pode estar relatando, né? Porque tem muitas maravilhas. A gente às vezes se alegra e a gente já quer compartilhar, né? Eu também tenho, mas a gente segue a instrução do Senhor, né? E o Senhor disse que nessa semana, né? Eu e você não deve estar ansiosos por coisa alguma, porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Ele nos convida a entrar na sua presença, buscar a sua presença, porque, querido, ninguém que busca primeiro o reino de Deus não tem acrescentado na sua vida o que você necessita, porque o Senhor, Ele acrescenta na sua vida, Ele sabe o que você precisa. E quando nós vamos, e foi hoje, quando eu acordei, fui fazer algo, né, assim, e o meu pensamento já no culto que nós vamos ter sexta-feira, e eu pedindo ao Senhor os cânticos e a palavra que o Senhor trouxesse ao meu coração, e daí o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu mesmo fazendo as coisas ali na cozinha, e meditando na palavra de Deus, e agora vim fazer a palavra do dia, onde o Senhor falou muito forte ao meu coração, do que eu lhe chamei, de que eu lhe convidei essa semana. Filha, eu disse, a observar as tuas grandezas. E daí, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta. Hoje, né, assim, talvez a gente acordou, ou você acordou, e você não consegue contemplar, observar as maravilhas do Senhor. E o Senhor, e daí a gente, né, escuta coisas, vê coisas, né, assim, que algumas outras pessoas fazem. E o Senhor me trouxe essa palavra: ei, filha, olha firmemente para mim, porque eu sou o autor da tua fé. Não tira, filha, os olhos de mim. Não tira os teus olhos da minha direção. Não tira os teus olhos da minha presença. Não tira, filha. Mas simplesmente deixa para lá essas outras coisas e continua observando, continua obedecendo, continua entendendo o que eu falei para você.
né? E você verá, filha, o que vai acontecer, como já está acontecendo e o que vai ainda acontecer nessa Semana das Maravilhas. Querido, eu quero te dizer, você que está aí do outro lado, eu não sei se você não consegue observar e reconhecer as maravilhas do Senhor. E por isso Deus te convida a olhar firmemente para Ele. Firmemente, Ele está dizendo o quê? É sem oscilar, é sem tipo, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui de lado. Tirou a vista. E sempre que eu leio esse texto, o Senhor fala no meu coração, eu sempre lembro da passagem de Pedro, quando Jesus anda sobre o mar e Pedro, achando, né, que já estava mega ultra preparado, né, e a chegar ao nível de Jesus de andar sobre o mar, e Pedro diz para o Senhor Jesus, se és tu, sempre quem estava ontem no culto sabe, né, que eu estou falando, se és tu, esse se, né, se és tu, condicional, manda eu ir ter contigo, manda eu ir para onde o Senhor está. O Senhor, querido, que era Ele, que era Deus, Ele se vê em Pedro. Mas a Bíblia vai falar muito claramente, enquanto seus olhos estavam olhando para Jesus, enquanto seus olhos estavam firmemente olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre o mar. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a perceber o mar agitado, as ondas, o vento forte. A Bíblia diz que ele começa a perecer, ele começa a afundar. Sabe, um Deus que é misericordioso, que estende a mão, porque muitas vezes os nossos olhos estão fitos no Senhor, mas daí alguma situação, vento ou mar bravio, nos tira a atenção e a gente quer olhar, e quando a gente tira os olhos, a gente vai afundar, né? A gente vai perecer. Mas esse Deus misericordioso que está sempre pronto para estender as mãos e nos sustentar e nos erguer, é esse Deus que nessa manhã está dizendo assim para você, que talvez parou de observar as maravilhas de Deus, parou de observar o milagre de Deus. E aí, nessa manhã, Deus está dizendo, olha firmemente. Continua olhando firmemente para o Senhor, autor, consumador da tua fé. Porque se você não observar a grandeza de Deus, se os teus olhos não estiverem firmemente no Senhor, você, querido, vai perecer, você vai se amedrontar, você vai ficar com medo. Sabe por quê? Porque os teus olhos devem estar na direção certa. Os teus olhos têm que observar a grandeza de Deus, o poder de Deus, quem o Senhor é. Que o Senhor te conceda um dia de excelência para a tua vida. Que você, querido, que por alguma coisa, né, alguma situação que quis tirar a tua atenção do olhar firmemente para o Senhor, volta com pressa. Volta com pressa, olhando para o Senhor Jesus, autor, consumador da tua fé. Porque sabe um lugar que Ele quer que você esteja olhando para Ele. Sabe o que Ele quer que você esteja fazendo? Observando os milagres e as maravilhas do Senhor. Eu acho que entrou agora no final, Dani, eu acho que foi, não é? Daniela que diga, né? Que voltou para Jesus segunda-feira passada. Ou não é? Ah, não, perdão, Diana, né? Adriana, né? Eu acho que é a Diana Souza, né? A você que está aí, a paz do Senhor, né? Seja muito bem-vinda. A você que acompanhou essa live, é você que vai ouvir depois, né? Assim, e meditar. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra da parte do Senhor, que você seja canal de bênção, né? Ela está falando, eu mesmo, né? Tá certo? Seja muito bem-vinda. Que você, né, vá lá, né, no canal,
escuta essa mensagem desde o início, seja um agente abençoador, compartilha para alguém que muitas vezes estava até olhando firmemente para o Senhor, mas de repente o vento se levantou, né? O mar ficou bravio e chamou a atenção e daí tirou os olhos fitos. O Senhor tem mandado eu e você observar, né, a grandeza, as maravilhas dele. E nessa manhã não é diferente. Ele simplesmente nos convida, nos chama para estar olhando para a direção certa. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.